Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo, que o nosso Deus é o Deus da providência. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Meu Deus, nós profetizamos uma abundância, fartura, portas abertas, oportunidades chegando à vida dos teus filhos e filhas. Declaramos que o Senhor está na nossa vida, tua presença está sobre nós e não temeremos mal algum. Cancelamos toda palavra de maldição, toda palavra contrária, toda palavra negativa, toda ação das trevas contra a nossa vida, contra a nossa família. Nós quebramos no poder e na autoridade que Jesus Cristo nos concedeu e colocamos a nossa vida nas tuas mãos, Senhor, e pedimos que o Senhor esteja cuidando de nós e de todos da nossa casa, bem como de tudo que estiver ligado a nós. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção, pedimos o teu livramento, Senhor, no nome de Jesus. Que a arma forjada do inimigo seja quebrada, que todo plano de Satanás seja desfeito, no nome de Jesus. Nossa vida está nas tuas mãos. Tudo que temos e tudo que somos está nas tuas mãos. Confiamos em ti, Senhor, confiamos em ti. Nossa vida pertence a ti, tu és o Senhor da nossa casa. Invocamos o nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome aqui nessa oração, e oramos por milagres de toda sorte. Todo tipo de enfermidade, de infecção, de inflamação, de dor, eu oro em nome de Jesus para que haja cura total e completa. Jesus, tu és aquele que tem o poder de curar. Sim, Jesus, todo o poder está em ti. Todo o poder está em ti, de curar, de libertar, de transformar, de salvar. E nós olhamos para ti, Jesus. Nossa fé está em ti. Nossa confiança está em ti, Jesus. Nos entregamos a ti mais e mais, Senhor. Graças te damos, Senhor. Toda honra e toda glória nós damos a ti, Senhor. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você para compartilhar uma palavra profética. E no final estaremos orando por provisão de Deus. Nosso Deus é provedor. Confie nele. Ele tem o poder de prover. É um ato sobrenatural. Deus pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz que Deus, Ele opera na nossa vida coisas que nem pensamos, que nem imaginamos. Ele pode e tem o poder de operar em nossa vida. E Deus me deu uma palavra e eu quero declarar em nome de Jesus que você é um valente de Deus. Você é um valente de Deus. E se você é um valente de Deus, você tem que lutar por aquilo que Deus te deu. Se você é um valente de Deus, você tem que guerrear por aquilo que Deus te deu. A Bíblia nos diz em 2 Samuel capítulo 23, verso 11 e 12, eu quero pedir para cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida, por gentileza aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe o pão, compartilhe a palavra, compartilhe as orações com amigos, com parentes. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Fiquei muito impressionado com as crianças que têm estado nos nossos cultos e até mesmo aqui no tour profético que nós estamos fazendo no sul do Brasil, o quanto que as crianças elas estão buscando a Deus e isso é maravilhoso.
Isso é um despertar que Deus está trazendo nas crianças. Eu tenho uma filha e ela faz parte de um ministério dentro da igreja e lá em São Paulo, e eu fico vendo, sabe, o tanto que ela se dedica, o tanto que ela ama servir a Deus, e isso é maravilhoso. A Bíblia nos fala que essa é uma das heranças que a gente tem que deixar, ensinar os nossos filhos a servir o Senhor como a gente serve. Então que você possa, sabe, servir a Deus, que você possa também ser eu posso dizer um exemplo, uma testemunha fiel dentro da tua casa, porque você não pode perder eles. Tudo que Deus te deu, a nossa família foi Deus que deu. A nossa família foi Deus que deu, o teu trabalho foi Deus que deu, a tua vida foi Deus que deu. Então você tem que lutar por aquilo que foi Deus que colocou nas tuas mãos. Escute essa palavra, 2 Samuel capítulo 23, verso 11 e 12. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. A Bíblia nos diz que um dos valentes de Davi, ele se posicionou no meio de um campo de lentilhas, e ele lutou com todas as suas forças para defender aquele campo e conseguiu a vitória. Porque Deus abençoa aqueles que lutam por aquilo que pertence a Ele, por aquilo que Ele deu. Samá se colocou como um poderoso vigia, como um guarda sobre aquilo que Deus havia dado para Israel. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus nos deu coisas para guardarmos e nós temos que lutar com todas as nossas forças. Nós temos que ser como um valente do Senhor, lutando por aquilo que verdadeiramente importa. É por isso que eu vejo o tanto que nós enfrentamos combates espirituais, o tanto que o inimigo ele quer muitas vezes arremeter contra a vida dos nossos filhos, ou até mesmo contra o nosso chamado, contra o trabalho que Deus nos deu. Mas nós devemos guerrear por aquilo que sabemos que foi Deus que deu. Tua família foi Deus que deu, teu trabalho foi Deus que deu. E tantas outras coisas que foi o Senhor que colocou nas tuas mãos. Lute como um valente, lute como um guerreiro. Uma característica que distingue os conquistadores de Deus e os torna seus corajosos é que eles são homens e mulheres que lutam pelo que lhes pertence. Temos que lutar por aquilo que nos pertence, lutar pelo casamento, lutar pela saúde. Tem gente que acaba perdendo a luta do seu próprio corpo, porque não quer lutar para ter uma boa saúde, não quer lutar pela sua família, deixa com que as bênçãos que Deus colocou nas mãos escorram pelos dedos. Você tem que ser como um poderoso valente, você tem que guerrear pela salvação das pessoas da tua casa, você tem que guerrear contra os planos do inimigo para tentar paralisar você na sua fé, na sua caminhada com Deus. Nós precisamos ser como um valente de Deus em meio às batalhas que nós enfrentamos. Deus colocou muitas coisas em suas mãos. E tudo que Deus colocou em suas mãos, Ele também lhe equipou para você defender a tua casa, para você defender a sua família, para você defender o teu chamado, para você defender o teu propósito. Como que você vai aceitar a derrota? Como é que você vai aceitar, sabe, que aquilo que você construiu, a empresa que você construiu, sabe, o trabalho que você tem se dedicado há anos, como é que você vai deixar que levem de você simplesmente? Você tem que lutar por isso. Como um bom administrador, nós precisamos lutar pelas coisas que Deus nos deu, não para perder, mas para multiplicar. Deus nos colocou em nossas mãos, nos confiou coisas preciosíssimas e nós não podemos perder isso. Nós não podemos deixar com que as perseguições, com que as lutas, com que os desafios roubem aquilo que foi Deus que nos deu. Tem muita gente que anda atirando a toalha branca, que anda desistindo da família, porque diz
que está cansado, diz que está sobrecarregado, diz que não aguenta mais, diz que é impossível. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus do impossível. E você não pode, de forma alguma, desistir daquilo que Deus te deu. Você não pode desistir daquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos. Alguns cristãos assumem uma atitude passiva enquanto veem tudo desmoronar ao seu redor. É isso que você tem feito? Você tem visto a sua filha indo por um caminho errado e você, sabe, já falou uma vez, já falou duas vezes e agora você desistiu de falar? Você está deixando, sabe, seu casamento esfriar? Você está deixando a sua família se dividir? Você está deixando com que coisas, até mesmo dentro da igreja, venham a nortear a vida espiritual da sua família? Quando pessoas carnais, sabe, criam confusões para te desanimar, você para, sendo que você deveria ser uma coluna da sua casa. Eu sei, existem desafios até para se congregar e existem levantes que muitas vezes acontecem dentro da igreja, mas nós precisamos nos manter firmes e às vezes não é nem só por nós, é por causa dos nossos filhos. É porque estamos defendendo um terreno, estamos defendendo um território que Deus nos deu. Eu vejo muitos pais que pensam assim, eu vou parar, porque eu não quero problemas para a minha vida. Quando você diz eu vou parar, você está entregando a sua família a quem? A quem que você está entregando a sua família? Pessoas que nos perseguem, gente que nos dá mau testemunho, pessoas más que muitas vezes tentam nos prejudicar. Sabe, essas coisas elas vêm contra nós, mas nós devemos ser como Samar, como o valente de Deus, que se posicionou no meio do campo e que lutou bravamente até ter vitória total e completa. Eu tenho para mim que se as pessoas saírem, eu tenho que permanecer, porque eu sou chamado para permanecer, a minha casa é chamada para permanecer, a lutar pela boa obra, a lutar pelo reino, a lutar pela fé. Então, muitas vezes a gente tem que estar firme, não só por causa da gente, mas por causa dos nossos filhos, por causa daquilo que Deus confiou em nossas mãos. Eu creio, sabe, meus filhos sempre se criaram na igreja, desde pequeno, e eu achei por um tempo que a escolinha da igreja era suficiente para instruí-los, para ajudar na formação cristã, no entendimento cristão deles, até que chegou um momento que eu decidi fazer diferente. Eu decidi fazer um culto na minha casa para os meus filhos, onde nós meditamos na palavra, onde nós oramos, onde nós conversamos. Por quê? Porque além de todo o ensino que eles já têm, nosso, meu e da mãe deles, eu decidi também fazer um culto na nossa casa para que eles vejam o nosso compromisso com Deus, mesmo que eles nos acompanhem em cultos, em reuniões, em eventos. Por quê? Porque estamos lutando pela nossa família, estamos lutando pela fé dos nossos filhos. E eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, existe um combate espiritual, sabe, para levar seus filhos para esse mundo. Existe um combate espiritual para dividir a família e nós devemos lutar pela nossa casa em oração e não só em oração, como posicionamento espiritual. Você tem que se posicionar como Samar fez e como valente de Deus, ele lutou por aquele terreno. Nós temos que lutar por aquilo que Deus nos deu. Você tem que lutar pelo seu ministério, você tem que lutar por aquilo que Deus te deu. Pessoas que são passivas não intercedem, não clamam a Deus pela vitória. Outros permitem que o medo ou o desânimo os paralise. É assim que você vai entregar? Você vai entregar o que Deus colocou nas suas mãos, porque você está desanimado, ou porque o medo ele tem respirado próximo de você. Deixa eu dizer uma coisa, seja como Samar, lute por aquilo que Deus te deu, lute. Seja um guerreiro de Deus, lembre-se quem você é. Você é um filho de Deus, você é um filho de Deus. Quando o Senhor chegou para Gideão, o Senhor disse, varão valoroso, porque havia um guerreiro em Gideão. Havia um guerreiro, nem ele sabia, porque o medo estava sobre ele. O medo o paralisou, o medo o colocou em um lugar escondido, o colocou em um lugar
de prisão espiritual. Mas quando o Senhor revelou a verdadeira identidade de Gideão, ele se levantou como um libertador. Eu quero dizer uma coisa para você: não podemos nos intimidar, não podemos paralisar. Maior é Deus na nossa vida, maior é o Senhor na nossa vida, maior é o Senhor na nossa casa, e nós não podemos parar. Não deixe o medo atormentar você, o medo que as coisas deem errado, o medo de que você quebre, o medo de que você, tenha que retroceder. Não tenha medo. Se Deus lhe deu a direção, lute por aquilo. Saia todos os dias de casa com fé, com confiança, crendo que o que Deus colocou nas tuas mãos, Ele é poderoso para sustentar. Então, não venda se Deus não disser para você vender. Não desista se Ele não disser para você desistir. Quem te chamou só disse uma coisa para você: seja fiel e continue. Quem te chamou está dizendo exatamente isso para você. Eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas aí agora. O Espírito Santo está dizendo: seja como um valente na tua casa, lute pela tua família, lute pela fé da tua casa. Deus quer que você defenda o que Ele colocou nas suas mãos. Não deixe o inimigo roubar sua esperança. Não deixe que ele arranque a paz no seu coração. Lute em oração contra todo o exército do mal que quer destruir sua família, seu ministério, suas finanças. Você tem que se posicionar em Deus. E nos posicionamos em oração. Nos posicionamos não desistindo. Nos posicionamos reconhecendo quem é Deus na nossa vida. E Deus é o Todo-Poderoso, aquele que certamente nos dará a vitória. Busque o Senhor de joelhos, Ele lhe dará a estratégia e a capacidade. Reconheça que você é homem, mas reconheça também que você tem um Deus que luta por você, um Deus que irá batalhar por você, e você não será envergonhado. Em nome de Jesus, faça como Samar. Se posicione em favor da tua casa, se posicione em favor daquilo que Deus te deu e não desista. Ser forte, ser forte, ser forte, ser forte em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra no teu coração. Sei que essa foi uma palavra profética para alguém aí que talvez estava pensando em desistir, que talvez estava pensando em largar tudo. Deus está dizendo para você: não desista, permaneça firme, porque o Senhor vai te dar vitória. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra, recebe essa instrução de Deus? Então, declare aqui nos comentários, escreva assim: Deus está provendo a resposta. Escreve aí: Deus está provendo a resposta. Segunda-feira nós vamos começar um propósito, e o propósito é a justiça total. Foi o que Deus soprou no meu ouvido quando eu estava na oração da manhã. Me veio essa palavra, justiça total. Por que justiça total? Eu não sei, mas nós vamos descobrir. Nós vamos clamar 7 dias pela justiça de Deus, começando na segunda-feira. E amanhã nós vamos encerrar esse propósito pela provisão de Deus, e cremos que Deus já está trabalhando nos bastidores. Amém? A provisão, ela chega para aquele que crê, ela chega para aquele que está buscando. Você que está pedindo, creia, Deus está operando aí na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem, quero declarar o Salmo 91, também quero rapidamente falar, olha só, o nosso novo livro Café com Jesus Kids, depois do sucesso do Café com Jesus 1, Café com Jesus 2, nós estamos lançando o Café com Jesus Kids, que não é só para entreter a criança, também é contando a palavra para ela, edificando a fé dela e mostrando para ela o caminho certo. A Bíblia diz: ensina o jovem o caminho que deve andar, e mesmo quando velho ele não se desviará. E um batizado, olha só, né? Aqui conta a história de Jesus sendo batizado, e depois vai ter a outra página onde a criança vai poder pintar. Então é um livro muito educativo, e é um livro também para as crianças se divertir. No final desse livro tem várias brincadeiras que vão edificar a criança. É um material sadio e que vai ser bênção para toda a criançada aí, tá bom? E junto com esse livro a gente vai mandar esse kit aqui, ó, esse kit de canetinhas. Tem 12 canetinhas aqui para as crianças colorir. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Esse aqui também é um desenho que as crianças podem colorir, né? Tudo isso aqui foi preparado com muito amor. Realmente é um propósito que eu tenho com Deus, de abençoar a vida das crianças. E você pode adquirir
para dar de presente para o seu neto, para dar de presente para os seus filhos, através do meu site www.vinicius17.com.br. Eu espero que esse Devocional Kids possa abençoar a tua casa e abençoar os teus filhos. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir para você também deixar sua curtida aqui nesse vídeo. E também quero anunciar, tá, que segunda e terça da semana que vem, às 19 horas, nós vamos ter uma conferência da família. Vai estar comigo 2 grandes amigos meus ministrando. Nós vamos orar pelas famílias e ministrar uma palavra para as famílias. Vai ser algo incrível. Vai ser ao vivo aqui no meu canal, certo? Na segunda e na terça-feira. Vai ser 2 dias de conferência para abençoar as famílias. As pessoas me pedem muita oração pela família, pelo casamento, pelos filhos, e eu creio que vai ser algo extraordinário, vai ser uma grande bênção. Vai ser ao vivo aqui pelo meu canal. Eu espero ver você aqui, porque vai ser maravilhoso em nome de Jesus, tá bom? Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Declare aqui nos comentários a palavra provisão de Deus, porque o nosso Deus é o Deus que provê. Vamos orar? Permita-me orar por você. Hoje eu estarei em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, onde estarei no segundo dia do Tour Profético Sul, e amanhã estarei em Novo Hamburgo para o terceiro dia. Eu fiz ontem Farroupilha, hoje estou fazendo Caxias e amanhã estarei fazendo Novo Hamburgo. É uma sementinha que eu estou plantando em cada cidade do sul do Brasil. Peço a oração de vocês, amém? É algo que Deus colocou no meu coração e eu quero ser muito fiel ao que o Senhor tem colocado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro em especial, Pai, em favor de toda pessoa que está doente fisicamente ou emocionalmente. Jesus, a Tua palavra diz que é Tu quem perdoa pecados e que sara doenças. Eu oro agora pela cura total e completa dessa pessoa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda infecção, toda dor, todo câncer, nós dizemos, vai embora agora. Jesus, é Tu quem cura. A nossa fé está em Ti. Colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. Tu cura, Tu opera milagres e nós declaramos saúde sobre o corpo físico dessa pessoa. Leva embora também toda ansiedade, Pai, toda depressão, toda angústia, tudo aquilo que aflige a alma, tudo aquilo que perturba esta casa. Nós damos uma ordem, saia agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre. Oramos pela salvação de todos essa casa também. E declaramos, Pai, que estamos posicionados, lutando pela nossa família, lutando pelo propósito de Deus na nossa vida, lutando por aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Venha proteger esta casa, Pai. Venha prover a essa família. Que não falte os recursos, que não falte as ideias, que não falte as oportunidades, que não falte as conexões. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor e não teremos falta de coisa alguma. Meu Deus, também eu oro por aquele, Senhor, que tem chorado, que tem lutado pela vida de um filho, que tem lutado por um casamento. Nós oramos para que o Senhor intervenha, para que o Senhor libere força e poder sobre a vida dessa pessoa, para que ela tenha a vitória total e completa em favor da casa dela e em favor da família dela. E que a unção fortalecedora de Deus venha sobre todo aquele que está lutando
fortalecendo, levantando, dando novo ânimo em o nome de Jesus Cristo. Quebra as barreiras, Pai. Quebra as barreiras, tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado contra essa pessoa, os levantes espirituais, nós vamos contra isso agora e damos uma ordem, sai do caminho dessa pessoa. Meu Deus, dá vitória a esta casa, dá vitória a essa família, livra do mal, que as correntes espirituais sejam desfeitas e profetizamos que o Senhor fortalecerá, que o Senhor capacitará e o Senhor dará vitória a essa pessoa no nome de Jesus Cristo. Libera uma palavra profética sobre a tua vida, que o Deus que te chamou também te capacitará, te livrará e te conduzirá em vitória, em nome de Jesus. A mão vitoriosa do nosso Deus está sobre ti, está sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração. Se você foi abençoado, abençoe a vida de outras pessoas. E amanhã, 6 da manhã, eu quero ver todos vocês aqui na oração. Quero ver quem é que vai acordar no domingo para estar na presença de Deus aqui junto comigo. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos céus abertos sobre a tua vida, sobre tua casa, família e negócios. Que teus projetos deem certo e que o Senhor esteja constantemente fortalecendo a ti e a todos da tua casa. Que toda obra de inveja, de maldade, de contrariedade, que toda batalha espiritual renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus aqui nessa oração e pedimos ao doce Espírito Santo para que Ele possa conduzir todas as coisas. Nosso coração está rendido a Ti, ó Deus. Nossos ouvidos estão abertos, abertos para Te ouvir, abertos para nos render à Tua vontade. Queremos ser conduzidos para o pleno desejo e vontade do Senhor nas nossas vidas. Perdoa nossos pecados, Pai, e nos ajuda a caminhar nas Tuas direções. Oramos em nome de Jesus também apresentando a nossa carta para Deus, as orações específicas que estamos fazendo em uma só fé, numa concordância, crendo a Deus que Tu és o Deus que responde, Tu és um Deus que traz respostas, como está escrito na Tua palavra. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Pai, nós Te pedimos, abençoe cada carta para Deus, cada pedido de oração, cada oração específica que foi feito, Senhor, aqui nesse propósito. Libera do Teu poder, Pai. E eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos para que toda enfermidade, toda alergia, todo câncer, mioma, todo tipo de problema físico, renda-se ao poderoso nome de Jesus. Também oro, Pai, para que o Senhor leve embora a ansiedade, leve embora o medo, leve embora, Senhor, a insônia e traga paz a esse coração, paz a essa vida, no nome de Jesus Cristo. Graças Te damos, Senhor. Que Deus te abençoe. Diga assim comigo: o meu Deus me responde. Essa é a nossa certeza, que Deus ouve orações, nossa vida está no altar de Deus. Eu quero começar dando um testemunho para a glória de Deus, do que Deus tem feito. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui e nós podemos testificar a fidelidade do Senhor. Olha esse testemunho que eu recebi da Quênia. E ela escreveu assim: a paz do Senhor. Uma amiga compartilhou a oração e desde então eu e meu filho não paramos de participar. Fomos a BH, recebemos uma palavra profética, participo das campanhas e neste momento em que escrevo, estou recebendo a confirmação da venda de uma chácara. Também fui curada de artrite e do nervo ciático. São muitos milagres. Louvo a Deus pela sua vida e pela sua família. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, Quênia. Quando nós pedimos, sempre vai ter resposta. Sempre,
sempre vai ter resposta. Eu creio no poder de uma oração. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Também diz que Elias, o profeta Elias, um grande homem de Deus na Bíblia, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou e os céus se abriram e choveu. E eu creio que da mesma maneira que nós temos nossas limitações, todos nós, Deus responde às nossas orações. Assim como respondeu às orações de um profeta de Deus chamado Elias, ele pode também responder às minhas orações, às tuas orações. Mesmo nós sendo passivos de erros, não sendo perfeitos, nós temos um Deus na nossa vida que nos ouve, um Deus na nossa vida que pode todas as coisas. Por isso, coloque a sua fé no Senhor. Eu estou falando isso porque algumas pessoas às vezes vêm a mim e dizem assim: eu sou tão pecador, como é que Deus vai me ouvir? Mas através de Jesus Cristo, você teve uma nova oportunidade. Você nasceu de novo. Através de Jesus Cristo, teus pecados foram perdoados e uma nova oportunidade foi dada a você. Agora você tem acesso a Deus. E Deus, sim, tem prazer em nos ouvir. Deus se alegra de ver os seus filhos em oração. É por isso que Jesus, ele nos mostrou, através do exemplo, que a oração precisa fazer parte da nossa jornada, do nosso destino, do nosso propósito aqui nessa terra. Amém? É nisso que eu creio. Eu amo a oração. Eu sou um intercessor, acredito no poder da oração e que nós precisamos sim, cada vez mais nos render a Deus em oração. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Você já ouviu falar de um lugar chamado Gósen? Já ouviu falar? Bem, esse lugar chamado Gósen foi o lugar onde o povo de Israel, a família de Jacó, veio a morar a convite de José, a convite do faraó. E esse lugar, ele representa um lugar de bênção. Esse lugar representa um lugar de maravilha. Eu quero falar hoje sobre 4 características de você estar num lugar abençoado, certo? E com essa palavra também você vai identificar se o lugar que você está é abençoado ou não, ou se você está na direção de Deus ou não, porque é isso que representa Gósen, um lugar segundo a vontade de Deus. E quando estamos nesse lugar chamado a vontade de Deus, nós somos abençoados de várias formas. Esse texto está em Gênesis capítulo 47, do verso 1 ao 6, que diz assim: Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos, o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Olha só, o melhor lugar da terra. O melhor lugar da terra. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Gósen não era apenas um lugar geográfico, era um lugar de bênção. Era um lugar que representava o favor de Deus, a abundância. E também era um posicionamento espiritual. Então, eu creio que eles não pararam nessa terra por acaso. Foi Deus que os colocou nesse lugar e os sustentou de uma forma sobrenatural. José colocou sua família em Gósen durante a crise mais severa do Egito. E lá eles experimentaram 4 características que toda família precisa também experimentar. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando é um lugar de bênção, você vai experimentar essas 4 coisas. A primeira delas é a preservação. Deus preserva a sua linhagem, propósito e também a sua identidade familiar. Então, eu creio que quando estamos no centro da vontade de Deus, Deus nos preserva.
Independente se ao redor de nós existe crise, existe inimigos, existem lutas, quando estamos no centro da vontade de Deus, somos preservados. Parece que às vezes esquecemos disso. Esquecemos que Deus cuida de nós. Esquecemos que o centro da vontade de Deus é um lugar de preservação, é um lugar intocável, é um lugar que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Todos nós enfrentamos diversos tipos de desafios na nossa vida. Desafios que são desconfortáveis, mas em meio a essa jornada que enfrentamos, mesmo sendo desconfortável em alguns momentos, a presença de Deus na nossa vida, ela nos fortalece, ela nos capacita e ela nos ajuda a continuar. Então, quando você está nesse lugar chamado centro da vontade de Deus, você é preservado. Essa preservação é Deus guardando tua casa, é Deus guardando tua linhagem, é Deus guardando a tua família. Isso é um lugar de bênção, um lugar de proteção. Você vai ser preservado naquele lugar por muito tempo. Por muito tempo Deus vai te preservar, por muito tempo Deus vai operar na sua vida. A segunda coisa é a prosperidade. Quando você está no centro da vontade de Deus, nesse lugar chamado Gozen, representando o centro da vontade de Deus, o que Deus colocou nas tuas mãos, multiplica. Por quê? Porque você está no centro da vontade dele. Então, mesmo você sendo limitado, mesmo você não se sentindo capaz, o que Deus colocou nas tuas mãos vai prosperar. O trabalho, a oportunidade, os teus dons, prospera, porque você está nesse lugar chamado Gozen, nesse lugar chamado centro da vontade de Deus. Quando você está posicionado espiritualmente em obedecer a Deus, quando você está posicionado espiritualmente em abrir mão da sua vontade para seguir a vontade de Deus, você está num lugar de muita abundância, de muita riqueza, de muita fartura, onde não vai faltar nada para você, porque o que Deus te entregou vai prosperar. Pode ser uma lojinha pequena, através daquela lojinha, Deus vai trazer a prosperidade, Deus vai trazer o recurso, vai trazer o mantimento, Deus vai trazer o suprimento que você precisa para você cumprir a sua chamada, o seu propósito. Quando a família de Jacó veio para habitar no Egito, eles não imaginavam que iriam ficar ali nesse lugar de abundância. E olha só, o faraó disse, era a melhor parte da terra. Deus tem o melhor reservado para nós. Eu não sei por que as pessoas insistem em sempre pensar no pior. As pessoas insistem, sabe, em pensar que Deus não tem nada de melhor para elas e que a vida delas aqui nessa terra tem que ser uma vida de sofrimento. Eu desejo para você o melhor aqui dessa terra. Eu desejo para você o melhor aqui dessa terra. Eu desejo que você seja muito abençoado, muito bem-sucedido e principalmente cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus, porque esse lugar de prosperidade, que às vezes as pessoas dizem assim, o lugar de prosperidade, esse lugar de riqueza, né, é só um lugar. Mas você tem que ver que é a mão de Deus também. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Alguns cristãos fogem da prosperidade, porque eles dizem, não, porque Deus não é isso. Deus é Deus. Deus é Deus. Mas você tem que entender uma coisa, a prosperidade é uma bênção de Deus. Quer você acredite ou não, é uma bênção de Deus, assim como a saúde, assim como a família, assim como a comunhão com Deus. Agora, a maior bênção de todas é claro que é a salvação. Não adianta a pessoa ter, né, muita riqueza, muita prosperidade, mas não ter Deus na sua vida, não ter Jesus como seu Senhor. Não basta você ganhar aqui nessa terra. Você tem que ganhar algo maior primeiro. E isso é Cristo na sua vida. Cristo é a coisa mais importante. Agora, esse lugar chamado a vontade de Deus é um lugar de prosperidade. Terceiro, é um lugar também de proteção. As pragas do mundo não entrarão na sua casa.
O Egito estava passando, não só o Egito, mas também toda aquela região em volta do Egito estava passando por uma crise muito severa que Deus havia revelado. Então, eu entendo que por trás de muita crise tem muita atuação maligna também. Eu não digo que em todas as crises, porque tem crises que quem cria é a gente, mas tem outras crises que por trás delas existe uma nuvem demoníaca. Por trás delas existe uma ação do diabo contra, sabe, o teu destino, contra o que Deus tem para a sua vida. Mas nesse lugar do centro da vontade de Deus, as pragas não tinham poder sobre Jacó, não tinham poder sobre o Egito, porque estavam debaixo de uma direção de Deus, estavam debaixo de uma palavra de Deus. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, a praga não tem poder sobre a tua vida. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, por mais que exista coisas contrárias atingindo quem está ao seu redor, você não será atingido. É o que está escrito. É o que está escrito no Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, no centro da vontade de Deus você está protegido. Então a coisa pode estar muito feia no lado de fora, sabe? E você pode observar as coisas ao seu entorno e você dizer assim, puxa, tá, a coisa está complicada, mas você está seguro, porque você está num lugar que Deus mandou você estar. Então, quando nós estamos num lugar onde Deus mandou estar, a bênção é sobre nós. E a quarta coisa é a provisão. É abundância contínua, independente das circunstâncias. Era isso que representava esse lugar que o povo de Israel estava. Um lugar de provisão contínua. Todo o tempo que eles estiveram lá no Egito, não faltou nada para eles. Todo o tempo. A provisão era contínua. Se passou 430 anos e Deus o sustentava lá dentro. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus te sustenta. E no deserto, quando eles saíram, Deus os sustentou também. Por quê? Porque Gósen não é apenas uma questão geográfica. É um lugar, é um posicionamento espiritual de obedecer a Deus, de se render à vontade de Deus, de seguir a direção, as instruções de Deus. É um lugar de promessa, é um lugar de sobrenatural. É incrível. Por isso, caminhe na palavra de Deus. Se você caminhar pela direção de Deus na sua vida, você irá bem. Se você caminhar na direção de Deus, você verá quantas bênçãos você vai herdar, sua casa vão herdar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu entrego essa palavra hoje ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a cada pessoa que entrou aqui nessa live, deixa a tua curtida aqui por gentileza. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Se não é aluno ainda da academia aqui no Global, o link está aqui na descrição. Segunda, terça e quarta, eu entro ao vivo dentro da academia, tá? Segunda e terça nós estamos num módulo, onde nós estamos falando sobre sonhos proféticos. E na quarta-feira é a mesa de conselhos, onde eu tiro dúvidas das pessoas, eu dou conselhos ao vivo, dentro da academia aqui no Global. Se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar. Tá? O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site, www.vinicius17.com.br. E, gente, eu estou muito feliz que os nossos livros estão já em todo o Brasil, em várias livrarias do Brasil, aeroportos, certo? Esses devocionais aqui, Deus tem nos surpreendido e toda a honra e glória eu dou ao Senhor. Porque o meu propósito com os devocionais é ajudar as pessoas, dar ferramentas para elas no dia a dia delas. E sempre digo, primeiro leiam a Bíblia de vocês, para depois vocês lerem os devocionais. Então, se você quiser adquirir, vá até o nosso site. Vá até o nosso site, adquira nossos devocionais, aprenda a caminhar debaixo da direção e na vontade de Deus. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, lembrando a todos que amanhã nós vamos ter Santa Ceia, vou transmitir ao vivo e olha, a palavra que eu estou preparando para esse domingo, eu não preparei ela inteira ainda, mas já comecei. Certamente vai trazer muito destravar na vida de muita gente. Eu convido você a estar comigo amanhã às 9 da manhã,
seja no presencial, seja no online. Vai ser incrível, gente. As coisas que Deus vai falar conosco e o que Deus vai te preparar, porque a mentalidade do reino te prepara para viver o que Deus tem para a sua vida aqui nessa terra. Amém? Então, convido você, vai ser incrível, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar agora por você, nós vamos apresentar nossos pedidos a Deus, nossa carta para Deus, amém? Eu quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe com o máximo de pessoas. Se não pode compartilhar agora porque você vai orar comigo, quando acabar a oração, compartilhe essa oração em nome de Jesus. Vamos repartir o pão. Amém? É no partir do pão que tem multiplicação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos a Ti todos os nossos pedidos de oração. Apresentamos a Ti nossa vida, nossa família. Apresentamos a Ti o que foi colocado aqui, Senhor, nessa carta para Deus. Todas as orações específicas, todo o clamor, todo aquele que está pedindo pela sua saúde física, emocional. Eu oro, Senhor, pela cura total, porque Jesus Cristo cura, a nossa fé está em Jesus. Apresentamos a vida de cada pessoa, a sua família, seus pedidos, seu propósito, e colocamos diante do Senhor e pedimos uma intervenção do Senhor. Pedimos um milagre do Senhor. Pedimos respostas de Deus sobre cada petição. Eu oro também, Senhor, para que todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, seja curado. Eu digo a alergia, eu digo a problema nos rins, no fígado, no pâncreas, na vesícula, que haja cura total e completa no nome de Jesus. Leva embora, Pai, todo medo, leva embora toda insegurança. Essa pessoa, meu Pai, que tem andado sozinha, que se sente sozinha, que ela receba a presença de Jesus na vida dela agora, e essa presença que fortalece, essa presença que levanta, que essa presença seja agora, Senhor, essa presença toque a casa dela, essa presença maravilhosa que nós celebramos, essa presença que nós nos alegramos. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu poderoso nome, entra com a Tua presença na nossa casa, entra com a Tua presença na nossa vida e fortaleça-nos, Espírito Santo. Fortaleça-nos, vem com o Teu poder agora e que todo jugo espiritual seja quebrado. Em nome de Jesus, eu quero profetizar, Pai, essas 4 palavras para aquele que está no centro da vontade de Deus ou que está se alinhando para estar no centro da vontade de Deus. Haverá na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, haverá a prosperidade, haverá a preservação, haverá a provisão sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E haverá também sobre a vida dessa pessoa o sustento do Senhor, a proteção do Senhor em todas as coisas, em o nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que haja um liberar de bênçãos, haja céus abertos sobre teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê? Diga assim: obrigado, Jesus. Compartilhe agora essa oração. Amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Que Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Até mais.